Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Vale Demais. Galera, hoje é dia 30 de maio e lógico, a gente sempre com um programa quentinho, sempre saindo do forno, sempre ao vivo e a cores para você, nossos telespectadores aqui da TV Tati SBT. Bom, agora são exatamente 11 horas e eu sigo com vocês até o meio-dia, meu telespectador maravilhoso. Então já aproveita, olha só, me acompanha, pega o seu celular, segue a gente nas nossas redes sociais, o Instagram tá aqui em cima, é @ValeDemaisTV. Lá você pode encontrar algumas fotos do que acontece aqui nos bastidores, a foto da nossa produção com nossos convidados, algumas fofocas bem de leve e até mesmo as hashtags, os arrobas dos convidados que aparecem aqui. Então, gostei daquele médico, gostei daquela médica, ou aquele profissional, aquele chefe que rola de sexta-feira com a gente. Lá tem um arroba, lá você consegue encontrar todos os profissionais que aparecem aqui na TV Tati SBT. Bom, se você quer acompanhar o programa, mas quer sair de casa ou até mesmo tem que preparar o almoço pro filhote que daqui a pouco vai pra escola, você pode também, fica fácil, gente. Eu só tenho uma televisão na sala. Pega o seu celular, entra lá no aplicativo do YouTube e acessa TV Tati SBT, lá a gente fica ao vivo 24/7, mais conhecido como todos os dias. É simples, fácil e também muito prático. Lá você pode acompanhar tudo. Inclusive, pessoal, o nosso chat do YouTube já está aberto. Eu tenho uma visão privilegiada dele, então você fala assim, eu recebi muito disso no WhatsApp. O Gui não me respondeu aquela pergunta. Eu fiz uma pergunta, vocês não conseguiram ver. O chat do YouTube eu não tenho escapatória, eu fico olhando 24 horas aqui no programa. Bom, o programa hoje está muito holístico aqui nos nossos estúdios. Claro que nós teremos também a presença da sensitiva mais amada do Brasil, Márcia Fernandes, que hoje trouxe um tema muito bacana, um vídeo muito especial para vocês, falando sobre as crianças que têm forte ligação com o poder de cura e terapias transcendentais e, claro, com espiritualidade. Legal isso, né, pessoal? Eu não sei se você já ouviu falar sobre aquelas crianças, aqueles termos, né? Criança arco-íris, criança cristal, criança diamante. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho no Vale Demais. E claro que seguindo um pouco mais no campo místico, olha só que o programa tá que tá, hein, relacionado a esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre terapias alternativas, pessoal. Você já ouviu falar de alguma terapia alternativa? Eu acho que sim, Vou listar algumas para vocês, Sessões de acupuntura, aromaterapia, quiropraxia, fitoterapia e muitas outras que navegam também dentro desse nicho. E eu vou te falar outra coisa, tem gente que acha que é uma grande bobagem, mas pega essa minha visão, 29 dessas práticas integrativas são reconhecidas e ofertadas pelo próprio SUS. O queixo caiu? Ficou espantado? Tudo isso por muitos anos de conhecimento que advém de milênios de descobrimentos e tradições, principalmente nas comunidades originárias e orientais. Quem conta mais sobre isso pra gente é o terapeuta e constelador especialista em desenvolvimento humano, Everton Ferreira. Então, fica com a gente. Daqui a pouquinho o Everton estará com a gente aqui na nossa sala da TV Tati SBT. E agora, pessoal, para começar com o pé direito, dar start mesmo na programação de hoje, nós vamos começar com o nosso querido quadro Doce Espera. E eu vou te falar uma coisa de coração como papai. A minha espera e a doce espera da dona Gabriela está acabando. Isso mesmo, pessoal. A Sara tá chegando e eu, em produção, com a minha grande inocência de pai, achando que ela ia esperar o mês mais querido do ano, junho, né? Mas não vai esperar não, pessoal. Ela vai vir mais rápido do que a gente imagina. Olha só que interessante e que curioso também. A gente traz hoje a doutora Flávia Penido para falar sobre ansiedade na gravidez. Ela que é psicoterapeuta perinatal e com essa da gravidez da minha filha, quem tá ansioso sou eu e não a dona Gabriela. Mas o assunto hoje é outro, brincadeiras à parte. Nós vamos falar como que é o processo que muitas mamães passam, que é esse desconforto que acaba causando essa ansiedade durante a gestação, que podem surgir de diversas
diversas formas, diversos momentos, tanto no início, ao descobrir a gravidez, durante, quando ela começa a pensar no futuro, começa a entender o que possa acontecer e até mesmo depois que o bebê nasce. Muito louco isso, né, gente? A gente sempre traz em pauta depressão, ansiedade, porque realmente elas são maus do século, né? Muita gente, eu até mesmo, praticamente todo mundo que eu conheço na minha linha de relacionamento, familiar, ou até mesmo pessoas que eu acompanho nas redes sociais, já passaram por momentos de ansiedade ou até mesmo vivem com ela. Olha só, que acabam gerando outros problemas, acarretando outras coisas na nossa vida. Não é mesmo, doutora Flávia? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Certo, doutora? Tudo jóia. Olha, doutora, a gente vai falar de um negócio hoje que realmente é o mal do século, mas hoje eu quero focar mais no nosso quadro Doce Espera, na ansiedade durante a gravidez das mamães. Acontece muito isso mesmo? Sim, é muito... Olha, ansiedade a gente precisa primeiro sempre deixar claro que uma certa ansiedade, no momento de mudança, ela é natural, ela é normal. Sim, né? sim. E por isso que às vezes é difícil de identificar quando a pessoa gestante já está vivendo um quadro de ansiedade generalizada, que aí já é um transtorno mesmo. Tá, né? e referente a esse transtorno, a uma ansiedade mais generalizada, qual que é o primeiro sintomas que aparece? Então, é muito comum na gestação porque existe uma prevalência aumentada, tá? Durante a gestação. É um ciclo gravídico puerperal. Nesse ciclo, a gente entende que a mulher tem mais vulnerabilidade para situações de saúde mental. A gente percebe, primeiro, pela postura da pessoa. Eu acho que a própria gestante, ela começa a perceber que ela está com muita preocupação. Ela se preocupa demais em perder a gravidez ou que o bebê vai estar bem. Aí tem muita preocupação com o parto também. Às vezes ela entra numa tocofobia. Então são sinais assim também corporais que ela vai percebendo. Insônia é um grande fator. Que acontece muito, né? Acontece. Então já é um fator para ficar ligado. Olha, eu acho que já é um quadro de agravamento, né? Então a gente precisa procurar ajuda. A insônia, e aí os sinais de crise mesmo, que pode ser uma crise generalizada, onde ela realmente tem sofrimento. Com certeza. E doutora, no seu ramo, pelo seu vários anos, né, na área, estudando sobre isso e outros assuntos, o que é mais normal, o que é mais comum? Que essa grávida tenha um pouco de ansiedade no começo da gravidez, no meio dela, realmente, quando ela começa a descobrir o que possa vir, ou depois do parto? Olha, o que a gente tem hoje como estudo, a gente mostra que é mais para o final a ansiedade, tá? Mas depende muito, é para o final da gestação. No quadro do pós-parto, a gente vê mais o quadro de depressão, tá? Agora, acontece também de ter ansiedade no pós-parto. Agora, depende muito do que a pessoa viveu também na vida dela, né? Então, a gente tem quadros de risco aumentado. Se a gestante já teve problema de saúde mental em um outro momento, se ela teve perdas gestacionais, porque isso aumenta... Causa o medo também, né? Exatamente. E é o medo que vai gerar a ansiedade, né? A ansiedade, ela vem no medo, num sinal de alerta. O corpo inteiro fica em alerta, né? Com a sensação de que algo muito ruim vai acontecer na vida dela. Sim. E nesses momentos, uma linha de apoio, um amparo familiar do maridão, da mãe, dos parentes, diminui isso? Pode ajudar, sim. A gente precisa falar bastante sobre isso, né? Que a rede de apoio faz toda a diferença na vida de uma mulher, na vida de uma pessoa que está gestando, porque ela, muitas vezes, vai querer sinalizar alguns pensamentos, Sim. algumas emoções que ela está vivendo. E muitas pessoas tendem a abafar. Ah, não se preocupa, não. Isso para é normal, com isso, para isso com é normal, isso. né? E aí, o que acontece? Ela deixa de expressar o que ela está vivendo internamente e isso só aumenta a ansiedade dela, porque ela está vivendo aquilo dentro dela, né? Então, ela tem uma pessoa que acolhe, que vê o que ela está sentindo, que conversa, que permite que ela fale sobre isso, né? Porque a vida não para a gente gestar, né? Exato. A gente tem trabalho, a gente tem um monte de outras coisas que estão acontecendo ali na nossa vida. Então, é importante que ela possa expressar essas emoções. Porque existe dentro da psicologia, a gente entende hoje que existe uma janela nesse período de gestação
que chama hoje janela de transparência. Tá. Isso é bem legal, acho que toda pessoa devia saber. Esse é o momento em que a mulher começa a receber informações do corpo dela, que vem para a mente dela, de memórias muito intrauterinas, de quando ela foi bebê, de quando ela era muito pequenininha ainda na barriga da mãe dela. E são memórias que não têm linguagem. Nós, quando somos bebê, a gente não tem linguagem. Então, são sensações, emoções que ela não consegue verbalizar. Você deve estar vivendo isso aí, Com né? certeza. E aí, para ela expressar isso, ela precisa de um ambiente seguro. A gente fala muito do lugar seguro hoje em terapia. Porque se a gente providencia como parceiro, né, ou família e colegas, esse lugar seguro para ela expressar o que ela está vivendo, mesmo que ela diga, eu não sei se eu quero esse bebê, mesmo que ela possa dizer, olha, eu estou com medo do bebê morrer, eu estou com medo de morrer, sabe? Ela possa expressar tudo que é mais profundo na alma, porque as mulheres, elas sentem essas coisas. Com certeza. Só que a cultura não deixa a gente falar sobre isso, né? Exato, exato. E agora eu quero ilustrar um suposto quadro aqui para a gente tentar explicar para o telespectador um pouco mais sobre essa ansiedade. Nós temos uma gestante, uma grávida que possa estar passando por essa explosão de sentimentos, de feelings, né, durante a gravidez, e ela tem um pouco de ansiedade. Essa ansiedade dessa gestante, dessa gravidinha, é a mesma? A gente pode comparar com uma ansiedade de algo cotidiano da nossa vida? Alguma coisa que possa acontecer no futuro e eu estou ansioso por aquilo, apreensivo? Ou não? São ansiedades diferentes? Olha, a gente precisa entender que todo momento de mudança é um momento que gera uma certa ansiedade, porque a gente não sabe o que é o novo, né? Então já desperta essa sensação de não ter controle, de não saber o que vem por aí. E a gestação é um momento de mudança. Mas tem algo específico da gestação que a gente precisa entender, que são as mudanças hormonais, né? Então, na gestação, a mulher tem mudanças hormonais muito diferenciadas de um dia a dia. E também o nosso sistema nervoso está mudando. A gestação prepara o cérebro da mulher para receber esse bebê quando ele vem. Então, é uma ansiedade um pouquinho diferente, né? Sim, e no começo do bloco, a doutora falou sobre o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, né? O TAG. Isso, o que seria isso? O TAG já é quando a gente realmente pode enquadrar como uma doença, né? Como a gente já fala de saúde mental. Uma ansiedade comum, se a mulher já começa a tratar com uma ansiedadezinha, eu estou um pouco nervosa, não sei o que fazer, estou com alguns pensamentos, se ela já começa a tratar desde cedo, se ela começa a ter ajuda, já ajuda ela a não desenvolver esse quadro. Tá. Então é muito bom que a gente possa falar daquela ansiedade que a gente entende como uma ansiedade mais normal, que está dentro da norma, que é natural, para ela se cuidar já neste momento em que ela está vivendo essas sensações, para que ela não desenvolva esse transtorno. Quando ela já está com transtorno, ela vai ter sintomas mais acentuados. E isso vai ter consequências também para essa gestação, pode ter agravamentos para a vida dela. Então, precisa de tratamento. Então, isso que eu ia chegar nessa pergunta agora, se essa ansiedade, claro que é uma explosão de sentimentos e hormônios do nosso corpo, pode afetar de alguma forma o nosso bebê. Então, quando a gente está falando já de um quadro grave, que é o transtorno, é o TAG, né? Quando a gente está falando do TAG, aí já tem sim. Eu não gosto muito de falar de uma maneira muito generalizada, por quê? Porque quando a mulher já está com ansiedade, eu sou gestante, eu estou com ansiedade. Aí eu vejo a doutora Flávia falando que pode afetar o bebê, o que vai acontecer com ela? Sim, ela vai ficar com mais ansiedade ainda, ela não vai melhorar, né? Mas sim, se você está sentindo ansiedade, para qualquer pessoa que está assistindo agora esse quadro, vai procurar ajudas, tá? Vários tipos de ajudas são possíveis nessa hora. Quais profissionais devemos chamar nesse momento? Eu acredito que a primeira pessoa que ela precisa consultar é uma psicoterapia, tá? Mas também a gente precisa trabalhar todos os corpos. Então, a gente trabalha o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual também. Então, eu acredito num atendimento integrativo. Sempre é bom. Sim. E é claro que se você já está num quadro de agravamento, num TAG, a gente precisa buscar uma ajuda de psiquiatria também, né? Um médico que seja capaz de dar um diagnóstico e de tratar, talvez, com uma medicação. Com certeza. E nesse momento de ansiedade, o que a gravidinha ou até mesmo a família não deve fazer de jeito nenhum? Eu acho que é muito legal essa pergunta, porque
A primeira coisa que a gente tenta fazer quando vê uma pessoa com uma crise de ansiedade, por exemplo, é falar para ela ficar calma. Essa calma nunca vem, doutora. Que ódio, né? Meu Deus do céu. Não dá vontade de bater na pessoa que fala isso? Quem teve já em algum momento da vida alguma crise de ansiedade ou já passou por algum evento realmente que desenvolveu aquilo ou vive, claro, com ansiedade na vida desde criança, sabe o quão ruim é ouvir. Fica calmo, meu filho. Vamos com calma. Você quer ficar doido. Você quer bater. Você quer matar aquela pessoa. É isso mesmo. A gente quer se defender. Porque o que acontece? A ansiedade, ela vem num quadro que a gente chama de estresse, tá? Então, aumenta o estresse no seu corpo. E os mecanismos que a gente tem é de lutar, fugir ou congelar, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Se você fala com essa pessoa, o cognitivo dela está apagado. Falar demais para ela, tentar conversar, tentar fazer com que ela entenda que aquele medo, aquele nervosismo é desnecessário, vai atrapalhar ela. Ela não vai te escutar nunca, Ela não gente. te escuta. Ela tá com o coração batendo, ela tá sem conseguir respirar, né? Ela sua nas mãos, tem uma série de efeitos corporais. Então, o que a gente pode fazer é aquele lugar seguro que eu já falei. Chegar perto. Se você já tem intimidade, tocar essa pessoa, colocar a mão em um lugar que você sente que ela se sente à vontade. Falar, eu tô aqui contigo. Eu vejo você. E começa a respirar lentamente ao lado dessa pessoa. De repente, se essa pessoa dá permissão para você, você pode pegar a mão dela e botar assim, respira aqui comigo. Sugestão. Nunca falar assim, respira! Gente. Porque quando você manda respirar, a pessoa fica muito mais nervosa, né? Porque ela tá sem conseguir respirar muitas vezes. Ela sente que ela vai morrer, né? Se o quadro tá nesse nível já, a gente chegar perto e acompanhar. Quando ela tem uma testemunha empática, quando ela tem alguém ali do lado dela, a tendência é ela conseguir superar isso sem ficar pior. Olha só. E é comum o cônjuge da grávida ficar ansioso também? Né, Gui? Né? Sim, é muito comum, né? E aí o que acontece? Um contamina o outro. Exato. Né? Um tá nervoso, tá ansioso, o outro também tá. E aí a conversa vai entrando, que o padrão do nosso corpo vai passando para o outro também. O que a gente está sentindo aqui atravessa e chega no outro, né? Então é bom fazer trabalhos que a gente possa integrar um pouco, baixar um pouco esse estresse no nosso corpo, né? Sim, tentar respirar, fazer tudo isso que a doutora Flávia disse, sempre é bem-vindo e nunca se automedicar, pessoal. Não. A gravidinha tem algumas restrições referentes a remédio, medicamento, enfim. Sempre procurar um profissional da área, alguém de confiança e sempre ter um psicólogo, alguém que possa ajudar nesse momento, né, doutora? É importante procurar pessoas de ajuda, não ficar sozinha. E não é vergonha. Não é vergonha, é um índice alto, mais alto mesmo. A gente tem um índice maior de chance de desenvolver essa crise. A gente não pode ter vergonha e o melhor que a gente faz é pedir ajuda. É bom para o bebê. Porque a gente sabe que o bebê realmente ele pode sofrer algumas consequências com relação a esse quadro de ansiedade, né? Com certeza. Tem alguns riscos para o bebê. É isso aí. Doutora Flávia Penido, muito obrigado pela sua presença. Esclarecer para as mamães, os papais e até mesmo familiares que estão passando aí por uma gravidez muito legal. Obrigada. Obrigado. Pessoal, antes de irmos para um rápido intervalo, uma empresa que está sempre com a gente, apoiando o Vale Demais e, claro, o nosso quadro Doce Espera, Sabin. Roda aí, produção. Há 38 anos atuando no Brasil, o Laboratório Sabin é um dos maiores no setor de diagnóstico e saúde do país. Fundado em Brasília, o Sabin expandiu suas atividades com uma equipe diversa e inclusiva que oferece atendimento humanizado em 12 unidades espalhadas pelo Vale do Paraíba e litoral. Atendendo uma ampla carteira de convênios com condições especiais de pagamento e parcelamento sem juros para quem não tem plano de saúde. O Laboratório Sabin oferece exames de análises clínicas, vacinas, atendimento móvel e atendimento digital. E claro que com equipamentos de ponta e atendimento de excelência, tem sempre um Sabin pertinho de você. Sabin Diagnóstico e Saúde, o seu cuidado é a nossa inspiração.
Inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Isso está conectado no olhar e no sorriso de quem é Sabin. De norte a sul do país, o jeito Sabin conecta você ao que existe de melhor em saúde integrada, construindo pontes e histórias para contribuir também com a comunidade, o meio ambiente e com um ecossistema empresarial mais humano, diverso e inclusivo. Seja aqui, na sua casa ou na nossa casa, estamos de mãos dadas com a inovação e tecnologia para que a sua jornada de saúde seja completa. Grupo Sabin, presente e futuro conectados com a sua saúde. Eu sempre quis fazer parte de um jornal diário que, além de credibilidade e de compromisso com a informação, a gente pudesse trazer a notícia de uma maneira diferente, com mais leveza. E aqui no Novo Dia, a gente conseguiu unir tudo isso. É a nossa marca. O Novo Dia é o primeiro jornal a ser exibido na região. Nós entramos na sua casa de segunda a sexta às 7 da manhã. É o único que acorda cedinho com você. Eu e uma super equipe de profissionais estamos aqui preparando o melhor conteúdo para você começar muito bem informado o seu novo dia. TV Tati SBT, sempre perto de você. Você está assistindo Vale Demais, oferecimento Goldfinger, 40 anos a serviço do amor. No SBT Vídeos você encontra novelas, filmes, conteúdos digitais e muito mais. De graça. E nem precisa de cadastro. Baixe o app ou acesse o site. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Quer ter uma renda extra? A Jequiti tem uma super oportunidade para você que quer ganhar dinheiro, participar de incentivos e alcançar sua independência financeira. Seja um líder empreendedor Jequiti. Conquiste seus ganhos através da administração de uma rede de consultores, além de receber um plano de desenvolvimento com acesso a treinamentos e materiais de divulgação. Como líder, você terá a chance de planejar, organizar, colocar em prática técnicas de vendas, ganhar prêmios incríveis e entrar no mundo maravilhoso dos cosméticos. Você que está sempre conectado nas redes sociais, acesse já o site e faça o seu cadastro. jequiti.com.br/líder. Hélio enfrenta Leandro. Eu vou convocar a Assembleia do Bairro e vou fazer de tudo para impedir o seu avanço. Eu vou conseguir esse terreno, não importa o que eu tenha que fazer. Como parar um inimigo que é movido pela ambição? Sabe que você daria um ótimo conselheiro pro seu pai, né? Como se ele me desse abertura, ainda mais com esse bendito Condomínio Monteiro. Condomínio Monteiro? Hoje, 8:45 da noite. A infância de Romeu e Julieta. Voltamos rapidamente, a produção já soltou um spoiler, não é dia de fofoca, mas o nosso diretor está fofoqueiro, até porque chegamos no nosso momento mais místico do programa, né? Hoje temos um vídeo muito legal da sensitiva mais famosa, mais amada desse país, Márcia Fernandes, que preparou uma matéria muito bacana explicando pra você de casa, pessoal. Você já ouviu falar sobre crianças arco-íris, crianças cristais, diamante? Tema diferente de hoje que nós nunca trouxemos para você, mas melhor, aliás, ninguém melhor do que ela para explicar tudo isso pra gente. Então, produção, roda o VT. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco de reencarnação, de gente melhor do que a gente. Crianças com a forte ligação com o poder de cura e terapia transcendentais e com a espiritualidade. Isso aqui vai demorar um pouquinho, mas eu vou fazer. É o que eu acho demais, tá? Então, a gente tem aí a criança esmeralda, cristal, dourada, arco-íris, cristal, dourada, maxim e diamante. Uau! Vamos lá?
Dentro de uma ordem santa, Esmeralda, existe um banco de dados sobre todos os tipos e forma de vida que esse universo nos traz. É a tal do mestre, a gente está falando aqui da coordenação que é do mestre Hilarion e das equipes da Ordem de Santa Esmeralda, que eu confio, tá? De acordo com a classificação dessas almas, a gente vai dar algumas para vocês que eu acho demais. Vamos lá, cristal, né? Almas antigas, almas antigos do planeta Terra, que se chamava Urântia, pois tratavam-se de sacerdotes por excelência de diversas épocas da Terra. Normalmente, os seres dessa qualificação já encarnaram na antiga Lemúria ou Atlântida, em outras civilizações mais antigas. São pessoas que atingem um passado elevado conhecimento e percepção do processo evolutivo da humanidade e dos deuses, e passam, em parte, a serem guardiões da humanidade no plano espiritual. Uma parte deles optou por voltar como criança cristal com potencial de cura nas mãos, para resgatar a ligação ancestral da Terra com todos os logos de poder dos animais e dos demais registros do reino dévico. Portanto, uma criança cristal é um sacerdote, uma criança cristal é um xamã por excelência, uma criança cristal veio ajudar o planeta, uma criança cristal se autocura, tá assim já no planeta. Ela vai se autocurar, não vai ter doença muito, de jeito nenhum. Douradas, aí temos a criança dourada. É uma classificação mais recente de que iniciaram sua missão na Terra no plano físico por volta de 98. Mas o maior turma dela vieram em 2003 a 2006, pois a energia deles, de maneira geral, é mais elevada e delicada, pois são seres que normalmente vêm dos planos 14D, nossa, é lá, fia, e 18D, eu conheço até o 6º só. Você imagina os caras. E o processo de adaptação à egrégora da Terra é muito ruim. Deve existir 830 mil crianças douradas. Eles vêm para sustentar o plano de vida divino e a missão deles tem sido uma aventura grande, pois em parte morre com 7 meses de idade. Eles não aguentam. Sabe criança fraca? Parece fraquinha? Oh, são eles. Em geral, são almas elevadas, com consciência cósmica imensa, que já foram mestres, já nascem completos e prontos para executar a sua missão. Ai, meu Deus! Eles nascem em lugares mais afastados e isolados. Para eles, porque os primeiros 7 anos de vida é muito difícil estar aqui na Terra. Eu vou te avisar que isso aqui vai demorar um pouquinho, mas eu acho legal. Eles vão nascer lá longe, na colina, sabe? Não aqui, aqui em São Paulo, por exemplo. Eles nascem no interior, nascem onde tem mais paz. Ela possui um QI de 180 a 260. São prodígios. Chegam na escola, dão aula para o professor, já nasce médico, pombas. Criança arco-íris. Designação para um grupo recente de crianças que reúne as qualidades mutantes dos 7 raios. Meu Deus, eles são de cura. Começou em 2002 a vir essa gente para cá, e com maior força em maio de 2005. Na verdade, eles são muito parecidos com o cristal, mas eles têm os 7 raios na mão, que é os 7 raios da cura. Quer dizer, não só se autocuram, como cura os outros. Ai, meu Deus, tu não vai usar mais, não vai, você vai ver como não vai ter mais medicina daqui a 1 milhão de anos. São do 7D plano e 12D. Vieram ajudar as crianças douradas. São avatares. Jesus era um desse, cara. É que naquele tempo ninguém via. Quanto Jesus deve ter tido que a gente nem viu. Está previsto um número maior dessas crianças, a partir de 2010 foi previsto, para darem sustentação às crianças, meu Deus, douradas. Importante salientar que serão os grandes curandeiros do universo. Importante salientar que muita gente vai dizer que eles são charlatães. Criança dourada, uma variação importante da criança cristal, pois ele tem uma ligação de preparação
de ancoramento para as crianças da linha dourada. São frágeis e normalmente morrem nos primeiros 12 anos de vida. Você está entendendo que é tudo gente frágil porque não está acostumada com essa coisa horrorosa dessa matéria? Deixa eu explicar para vocês. Também são raros de nascerem, porque depende da egrégora espiritual da família. Só nasce em família boa, cara. São do 15D plano e 8D. Tem 10 raios dourados nas mãos. O que é isso? Então, videntes. É gente que está sendo capturada, posso falar? Para trabalhar na NASA. Ninguém é burro aqui. A NASA, o governo, por isso que os Estados Unidos é o primeiro, né? Ele já detecta essas crianças e paga tudo para elas, e sustenta a família, e sustenta essas crianças, para elas estarem na NASA, desenvolverem produtos e etc, gente. Comunicação com ETs. Essa criança, esse tipo de criança. Desenvolver produtos tecnológicos de cura. Essa turma aqui, cara. Criança Maxim, Cristal Maxim. Será extremamente raro. Começaram a chegar em 2014 e 2012. Período onde determinados portais e cidades sutis da Terra se abrirão e vão permitir que 3 milhões de seres dessa magnitude cheguem. Bendito seja Deus, cara. É isso que eu estou falando, vai mudar o planeta. Acredita no que eu estou falando. Trata-se de mestres de 16D, que são de alto escalão de confederação, que vêm atuar na Terra, são extrasensoriais e mediúnicos. Eles se equiparam a mestres como Jesus Cristo. Eles saem daqui, eu já falei que não vai ter mais carro, ninguém acredita. Eles se desmaterializam aqui e se materializam ali. Está lotado já, são 3 milhões que vão entrar. Ai, eu fico até emocionada, cara. Eles estarão diretamente ligados a todos os templos de luz da Terra e possuem registros de todos os outros seres e crianças que também já chegaram. Ai, eu fiquei muito emocionada. Aí tem a criança... Não dá para falar tudo, mas eu vou dar uma palestra sobre isso. Eu me emocionei demais. Criança diamante. Já foi abordado como criança Cristal Maxim. Ambos são da mesma estrutura, que por erros de interpretação foram qualificados de forma diferente. Mas são a mesma coisa, diamante ou maxim. Então eu quero dizer para você, bem legal, não desista. Seus netos não, seus bisnetos, meus tataranetos não vão ter mais doença. O planeta vai se regenerar, isso aqui vai chamar regeneração. A turma boa está chegando e eles vão casar entre si trazendo mais. E gente podre que nem nós, ou eu, estou falando de mim, eu vou para um outro canto. Eu vou para um lugar onde compete a mim estar. Ou desenvolvo a bondade, ou tchau. O que você está esperando? Vamos lá? Beijo. Um beijo. E eu adoro esse assunto. Aliás, eu já li até um livro falando sobre crianças índigo. E eu até recomendo para você aí também ir atrás um pouco mais sobre esse assunto. Bom, pessoal, queria mandar um beijo para o Alessandro Aguiar, de Taubaté, que já está ligadinho no programa, falando parabéns pelo programa de hoje. Um beijo, Alessandro. Queria mandar também um beijo, vou virar aqui pro lado, para Margarete, que está nos acompanhando pelo nosso chat do YouTube. Um beijo. Você também pode participar. E, pessoal, já prepara o seu celular para mandar uma pergunta, prepara o chat do YouTube, que no próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre as terapias, assim, terapias e práticas diferenciadas aqui no Vale Demais. Não sai daí não, rapidinho. Na correria do dia a dia, nem sempre você tem tempo de acompanhar as notícias da nossa região. No Tati Notícias, de segunda a sexta, às 7h20 da noite, eu chego aí na sua telinha com um resumo de tudo o que aconteceu no dia, na sua cidade e também na região.
E para quem quer estar bem informado com tudo que vai acontecer no fim de semana, toda quinta-feira tem Tati Agenda com as melhores dicas culturais. Tudo isso e muito mais aqui no Tati Notícias. TV Tati SBT, sempre perto de você. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Você pode trocar o seu carnê do Baú da Felicidade por 2 perfumes que você escolhe. E ainda recebe grátis um relógio que fala a hora. São 15 horas e 30 minutos. E que acorda você com música. Era uma vez uma garotinha muito curiosa, que desde bem cedo foi incentivada a explorar tudo ao seu redor. This is so cool. One day I will go to all these countries. Ela desenvolveu habilidades que abriram as portas do mundo inteiro e descobriu que podia ser tudo aquilo que ela sonhasse, em qualquer lugar do planeta. Maple Bear, escola canadense de verdade, com imersão em inglês. Agende uma visita. maplebear.com.br. Ótima FM tem a equipe mais otimista do rádio. Alexandre Mineiro, Vanessa Nunes, Carol Oliveira, Leandro Mendes, Leissane, Paulo Ricardo trazem muita alegria e diversão para o seu dia a dia. Ouça a Ótima FM. Tá na Ótima? Tá bom demais. Algumas pessoas têm um talento para pintar, outras para cantar. Mas Sylvester Stallone possui habilidades únicas. Eu ganho a vida fugindo de prisões. E foi desafiado a encarar a prisão mais segura do mundo. É você que eu quero. E para cumprir a missão precisa da ajuda de Arnold Schwarzenegger. Não parece tão inteligente. Você também não. Rota de Fuga. Nesta terça, 11h15 da noite. No Cine Espetacular. Estamos de volta com mais um bloco aqui no Vale Demais e agora para falar sobre um assunto muito interessante, que são as terapias alternativas. Eu falei diferenciadas, mas não são diferenciadas, são alternativas, que diferentemente da medicina alopática, que é claro que a gente conhece do nosso dia a dia, os conceitos não são baseados em combater os sintomas com efeitos reversos, e sim encarar a raiz do problema e enfrentá-los de uma forma física, mental e até mesmo espiritual, sempre trazendo uma harmonia completa para o nosso organismo. E é muito possível, pessoal, que você conheça ou até mesmo tenha passado por algum procedimento alternativo, que nem saiba, assim, de repente. Os mais comuns que a gente conhece são as massagens quiropráxias, né? Massagens quiropráxias, acupunturas e coisas do gênero que englobam também um assunto. Bom, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, sobre essas práticas, ou até mesmo ter algum receio, conversa com a gente, manda no nosso WhatsApp, que quem vai responder é o querido Everton, que está aqui com a gente. Ele é terapeuta, constelador, especialista em desenvolvimento humano. Everton, seja muito bem-vindo ao Vale Demais, tudo bom? Tudo ótimo, eu agradeço mais uma vez. Mais uma vez, vocês. Estamos aqui para falar de algo muito importante, que é o cuidado natural, as terapias naturais. Sim, e quando a gente fala sobre terapia natural, Everton, o que seria? A gente está falando de tudo aquilo que transforma a gente de dentro para fora. Então, quando você faz uma meditação e trabalha o seu pensamento, você já está falando de terapia natural. Porque tudo começa num pensamento. Os pensamentos, eles geram ali emoções, sentimentos, aquilo nos fortalece ou muitas vezes pode nos adoecer. Muitas vezes, tudo aquilo que está acontecendo no nosso corpo físico, ele é de fundo emocional, como vocês estavam falando aí no outro bloco, ansiedade, insônia, estresse, tristeza. E nem sempre foi o que aconteceu, mas como eu estou digerindo aquilo que aconteceu comigo. Outro dia alguém me disse assim, por que a gente lembra de uma crítica que a gente recebeu há 4 anos atrás
e não lembra de um elogio que a gente recebeu ontem. É verdade. E o porquê disso? É tudo por conta disso? Tudo por conta daquelas emoções, aquelas âncoras que a gente já tem ali de tristeza, de medo, de vergonha. Então tudo isso acaba potencializando as coisas que acontecem e a terapia natural vem para curar isso. Uma dor física, um sintoma físico, uma dor na coluna, todas essas doenças que vão se desenvolvendo, às vezes elas estão muito mais ligadas a sintomas corporais do que a doença em si. Quando a gente cura uma emoção, quando a gente trata uma emoção, um sentimento, a gente está também tratando isso que está acontecendo no nosso corpo. Sim, e por que a gente sempre fala e o que elas realmente se diferenciam da medicina convencional que a gente está acostumado de ver no nosso dia a dia, que também traz tentar salvar a gente, tentar tratar, trazer uma solução para os nossos problemas? Justamente por não ser um cuidado do sintoma, ela vai tratar a raiz que está nos adoecendo. Então, ela é uma terapia complementar, ela não substitui a medicina, não substitui um remédio. Perfeito. Isso é muito importante a gente dizer que nós falamos, quando a gente fala dessas terapias naturais e das terapias integrativas, nós estamos falando de práticas integrativas complementares. É isso que o SUS oferece. Hoje na UBS de algum bairro aí, você tem hoje pessoas que trabalham ali no SUS praticando reiki, fazendo sessões de reiki, receitando florais, cromoterapia, aromaterapia, cuidando das pessoas também. Mas o que nós fazemos é montar alguns espaços e nesses espaços essas práticas acontecerem. Sim, então a gente pode realmente falar que uma não anula a outra e nenhuma é melhor do que a outra. Exatamente, elas se complementam. Muitas vezes nós precisamos do remédio mesmo. Todos os remédios, a maioria deles, eu acredito que todos eles, têm princípios ativos naturais. Tá. Aquilo vai sendo sintetizado e transformado numa cápsula, numa solução ali que vai ser injetável para cuidar das pessoas, mas tudo está baseado em plantas, em minerais, tudo isso acaba em alguma forma sendo industrializado e transformado num remédio alopático, mas a origem de todos os medicamentos ela é natural também. Sim, e quando a gente fala sobre terapias alternativas, sobre todo esse universo, existe algum risco em fazê-las? A pessoa pode ficar com algum receio, porque sempre tem aquela dúvida, né? E se eu fizer quiropraxia, que a gente já falou sobre essa modalidade, ou até mesmo acupuntura, será que pode acontecer alguma coisa reverso ou não? Não tem esse risco? Não, pelo contrário. Na verdade, todas elas sempre vão nos trazer benefícios, porque a matéria-prima de trabalho é o nosso próprio corpo. O que você precisa tomar cuidado é com o profissional que vai te atender, que se realmente ele é capacitado. A quiropraxia mesmo, não é só você sair por ali dobrando as pessoas, estralando ossos, né? Lá no Satyamai, que é o espaço que a gente atende hoje, com quiroprata, acupunturista, banhos terapêuticos, todos os terapeutas, para trabalharem no espaço, a gente faz toda uma consulta ali, uma entrevista para realmente saber se essa pessoa está capacitada. Porque à medida que vai crescendo também esse nosso trabalho, tivemos a Expo Pix semana passada no Vicente Naranha, muitos grupos de práticas integrativas, isso também, de alguma forma, pode gerar um nicho ali de profissionais que não estão 100% capacitados. Então, antes de você ir para uma sessão, para uma consulta, é importante você saber se realmente você está sendo atendido por alguém que é especialista naquela área. Sim, e falando em especialista, quais profissionais podem aplicar, podem fazer o uso das terapias alternativas? Precisa ser médico? Precisa ter feito medicina alguma parte da vida ou não? Não precisa, mas é muito importante se essa pessoa já tem ali um histórico ligado à saúde. Eu vim para práticas integrativas através do reiki. Eu fiquei muitos anos no mundo corporativo, era gerente de banco, tive uma enxaqueca e uma cliente me identificou ali na mesa do banco, me ofereceu o tratamento de reiki. Eu achei aquilo fantástico, quis aprender e quando eu fiz as sessões de reiki, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Fiz toda uma transição de carreira, com muito estudo, né? Muita busca ali por cursos, mas eu vim pelo reiki.
Aí depois conheci as barras de Axis, fiz pós em homeopatia, embora eu não seja um homeopata, porque a homeopatia é a medicina, mas estudar e aprender para a gente receitar um floral e saber o que é homeopatia, então vai muito dessa capacidade que o profissional tem de buscar esse autodesenvolvimento dele também. E vou te falar uma coisa, Everton, que a dona Gabriela, que está nos assistindo, inclusive, um beijo, meu amor, ela fez um grande curso com a Márcia Fernandes, referente a Reiki. E eu era muito sistemático, eu falava assim, não, a medicina tem que ser a medicina alopática, né? Tem que ser a convencional, de hospital. Eu preciso tomar um remédio, talvez, para me tratar, não tem como, de outro jeito, eu ficar bem. Até o dia que a dona Gabriela chegou com o Reiki em casa, aplicou em mim e eu vi que realmente mudou a minha vida, mudou alguns pensamentos meus, porque no início eu era muito, assim, falava assim, não, eu não quero, tinha medo, eu tinha um pouco de receio de receber aquilo, talvez por medo do que possa acontecer, né? A gente sempre vive com medo hoje em dia, mas quando ela fazia quietinha, eu sentia que mudava alguma coisa. E você acha que as pessoas que não acreditam mesmo, é por falta de crença, por falta de, ou até mesmo por medo do que possa acontecer, ou até medo de conseguir melhorar e ficar, ai meu Deus do céu, eu estava errado, eu sempre estive errado? Eu acho que está muito ligado a crenças religiosas também. As pessoas possuem algumas crenças limitantes de que o trabalho energético, o trabalho natural, ele está muito ligado a religiões, a práticas religiosas. O Reiki, na verdade, é simplesmente a canalização da energia vital que já circula em nosso corpo, que os chineses chamam de Qi ou de Qi. Essa energia, ela passa pelas nossas mãos e ela simplesmente passa através do terapeuta e vai ajudando com que o nosso corpo encontre o caminho de cura, porque toda cura natural, ela é autocura. Hipócrates já dizia isso, se você deseja tratar alguém, pergunta para essa pessoa primeiro se ela está disposta a ser curada, se ela realmente quer ser curada. Sim, e é possível que uma pessoa chega num ambiente para receber uma terapia alternativa dela e você fala assim, eu acho que para o seu caso o Reiki vai ser a melhor delas. E ela não sentir nada a priori, mas ao passar dos anos, ao passar das sessões, ela começa a ver uma mudança de vida ou não? Sim, independente do que a gente vai sentir na hora que está recebendo a terapia, porque o sentir, o brasileiro é muito sinestésico, né? O brasileiro gosta de sentir arrepio, sentir calor, sentir cheiro. O oriental, por exemplo, que é da onde o Reiki vem, simplesmente ele é uma prática. Você vai impor as suas mãos, você vai cuidar das pessoas e aquilo naturalmente vai trazendo mudanças. Mas o brasileiro tem um pouco disso. Se ele vai para uma sessão e ele não sente um calafrio, um arrepio, ou um calor, ou um formigamento, às vezes ele desconfia de que a sessão não aconteceu, e nem sempre é assim. Sim. As coisas vão acontecendo, como eu disse, lá por dentro, a gente vai tendo mudanças internas. Na minha vida foi assim, muitas mudanças de comportamento foram acontecendo ao longo do tempo. Eu sou muito cético, assim como você disse, eu sou muito cético também, até eu entender que aquela sessão tirou aquela dorzinha de cabeça que eu estava sentindo de forma muito rápida, eu entender o sentido de tudo isso, eu fui ler, fui buscar conhecimento, até para a gente não cair naquilo que a gente fala do charlatanismo, né? Exato. De não parecer que nós estamos propondo curas mágicas, e terapia natural não é mágica e não é mística. Ela é simplesmente um caminho de cura do próprio corpo, da nossa capacidade de encontrar a cura. Exato, Everton. Agora, mantendo ainda no assunto relacionado ao Reiki, que eu acho que gerou algumas dúvidas, a Margarete colocou lá no nosso chat do YouTube a seguinte questão: é possível receber Reiki à distância? É sim. Uma das formações do Reiki, ele é dado em níveis. No nível 1, você aprende um autotratamento e um cuidado através do toque. Olha que legal. No nível 2, você consegue atender grupos de pessoas. E aí você recebe os símbolos, que são alguns símbolos orientais, alguns ideogramas, e um dos símbolos permite que você faça o atendimento à distância, porque na verdade não existe o perto e o longe, nós estamos todos conectados, nós fazemos parte de uma grande família e nós acessamos através da consciência. Desde que a pessoa esteja disposta a receber, eu já fiz Reiki à distância para pessoas que estão na Inglaterra, no Canadá, na Austrália, e a pessoa de lá, ela
muitas vezes não sente nenhum sintoma ali na hora, não sentiu um calor, um frio, mas depois ela fala assim, olha, depois daquela sessão algumas coisas começaram a acontecer que melhoraram bastante. Sim, com certeza. Aliás, pessoal, não adianta você querer ajudar alguém e essa pessoa não querer ser ajudada. Você tem que dar um abraço nela e falar, segue sua vida, porque não tem mais o que eu fazer perante a isso, né? E ainda voltando um pouco mais sobre a terapia natural, tem uma questão muito legal relacionada à ansiedade, mas eu vou deixar para o próximo bloco. Não saiam daí que é rapidinho, pessoal. Apresentar um jornal onde eu tenho a liberdade para emitir a minha opinião é o ponto forte que me traz aqui mais perto de você no programa A Hora do Vale. De segunda a sexta, sempre ao meio-dia, trazendo as notícias mais relevantes da região e do mundo. São 2 horas de muita notícia e informação quente, num bate-papo, aí na sua casa. TV Tati e SBT, sempre perto de você. Você está assistindo Vale Demais, oferecimento Goldfinger, 40 anos a serviço do amor. A luta pela sobrevivência é a luta mais difícil do ser humano e dos animais. Pets fazem parte da família e amam sem pedir nada em troca. Para crianças e idosos, são companhias para aventuras, caminhar, passear. Quando você escolhe adotar um cachorrinho ou um gatinho, você faz uma boa ação e salva uma vida. E olhar para essas carinhas fica fácil se apaixonar, né? Adote um bichinho. Um grupo de amigos unidos na mesma paixão. Ajude, compartilhe nosso trabalho. Siga Adote um Bichinho e faça parte dessa corrente do bem. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Decoração, estilo, design, sustentabilidade. Pensando em mudar o ambiente de casa ou trabalho, você pode sonhar e realizar. Decorelas, pequena reforma, grande transformação. Todo sábado, às 10h30 da manhã. Voltamos com mais um bloco aqui no Vale Demais. Agora são exatamente 11 horas e 52 minutos. Voltamos aqui com o assunto terapia natural, terapias alternativas, com o Everton aqui, que está nos explicando melhor sobre esse ramo, sobre esse nicho. E Everton, chegou uma pergunta aqui, ó, bem legal, do Wilson de Taubaté. Primeiro ele falou, bom dia, parabéns ao casal pelo neném que está a caminho. Muito obrigado, que ele venha com muita paz, muita saúde. Mas a pergunta é a seguinte, terapia natural ajuda a diminuir a ansiedade? Ajuda muito, mas o primeiro remédio que a gente precisa ter para diminuir a ansiedade, que hoje é algo sistêmico, nós estamos muito ansiosos porque a gente não desliga o celular, a gente não tem mais tempo para estar 100% fazendo alguma coisa. Eu estou no trabalho, mas eu estou pensando da criança que está na escola, no boleto que vai vencer. Então, o primeiro caminho para a gente colocar a ansiedade num grau ali que seja saudável é a gente estar 100% presente naquilo que está fazendo naquele momento.
Então, a gente sabe hoje o seu desafio, que você está lá com a Gabi, quase a Sara nascendo, e você aqui apresentando o programa. Como que é desafiador estar 100% aqui, sendo que agora você não consegue estar 100% lá. Isso gera em nós ansiedade. E ansiedade nada mais é do que uma hiperestimulação dos nossos sentidos, porque a gente sofre por antecipação de algumas coisas. Então, quando eu estou 100% presente, se eu estou comendo, aí eu deixo o celular de lado para eu poder comer. Quando eu estou de folga, eu estar 100% de folga. Quando eu estou trabalhando, eu estar 100% trabalhando. Então, isso já reduz bastante a ansiedade, mas o reiki, a acupuntura, as massagens, elas ajudam muito. Barras de axis, que são 32 pontinhos que nós tocamos na cabeça e eles também vão equilibrando o sistema eletromagnético do cérebro. Uma aromaterapia, uma lavanda, tudo isso ajuda a diminuir a ansiedade e melhorar o nosso sono. E tudo isso também associado à alimentação. Quando a gente fala de terapia natural, a gente está falando de mudar nossos hábitos alimentares também. Comer melhor, comer comidas naturais, comer alimentos vivos, que são folhas, frutas. Embora a indústria de agrotóxicos aí seja gigantesca, mas existem processos para você limpar e você deixar isso tudo mais saudável. Então o holístico quer dizer isso, né? O global, o todo. Então, quando a gente fala de terapia holística e integrativa, é cuidar da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo, porque eles formam um sistema único e eles vão se influenciando. Exato, com certeza. Até eu faço um apelo pro pessoal de casa, porque muita gente fala assim, eu não tenho problema com ansiedade, eu tomo aqueles indutores de sono que me deixa mais calmo. Aí eu te pergunto, você sonha tomando esses indutores de sono? Eu duvido que você tenha uma noite tranquila, é bem complexo, não adianta a gente só se medicar, a gente tem que ter um autoconhecimento também. E Everton, falando sobre terapias alternativas, você acredita que o autoconhecimento já seja um grande passo para a gente começar a se tratar? Ele é o primeiro passo, porque quando você fala de consciência emocional, que hoje antigamente se falava de QI, coeficiente intelectual, depois de QE, coeficiente emocional. Hoje eu falo de consciência emocional. Então, quando a gente tem essa autoconsciência dos nossos limites, de quais são os nossos pontos fortes, quais são os pontos a melhorar, quando eu me conheço de verdade e quando eu paro de ficar, posso usar um termo aqui, ficar de palhaçada comigo mesmo, procrastinando coisas, culpando outras pessoas, me vitimizando, achando que eu sou assim por conta de como me tratam, de como foi minha infância, de como foi meu pai, minha mãe. Isso também, trabalhar pai e mãe na constelação familiar, na constelação sistêmica, é um remédio para nós, porque nós assumimos o controle da nossa vida. E tomar medicação, principalmente sem orientação médica, é perigoso. Exato. Essas suplementações que a gente consegue comprar pela internet hoje para melhorar sono, para isso, para aquilo, sempre com supervisão médica, nutricional, senão nós não estamos nos curando, nós estamos nos envenenando. Exato. Quando você toma suplemento, aquele remedinho para dormir, você está falando para o seu cérebro que ele não precisa mais fabricar melatonina, por exemplo, quando você começa a repor isso. A não ser que você está num momento de crise, um luto, um divórcio, qualquer situação que mexa realmente e você precise de apoio dessas vitaminas, sim. Mas nosso corpo ele consegue fabricar tudo isso. Exato, nosso corpo é perfeito, né? E só em casos extremos no qual você precisa fazer uma reposição hormonal, uma reposição de algum tipo de vitamina no seu corpo, sempre com um profissional adequado na área, né, Everton? E quando a gente fala sobre tratamento, eu sei que a gente trouxe em pauta no começo do programa ansiedade na gravidez, ansiedade até mesmo pro cônjuge, né? No caso, sou eu que estou absurdamente ansioso, mas que é muito válido nesse momento. Eu tenho que te fazer essa pergunta referente à terapia alternativa, quando no quesito de quando a gente começa a ver resultado. A gente já vê resultado na primeira sessão, a gente precisa de um amplo tempo de conhecimento, de entendimento para começar a ver resultado. Como que funciona isso? A gente precisa de permissão.
Toda terapia ela vai funcionar desde que você permita que ela funcione. Comigo, que sou um cara extremamente cético, busco respostas científicas para tudo, uma primeira sessão de reiki foi suficiente para amenizar mais de 80% uma crise de enxaqueca que eu estava há alguns dias. Sim. Mas eu conheço pessoas que precisaram de um pouco mais de sessões. Eu sempre recomendo que você que vai buscar uma sessão de reiki, faça primeiro 4 sessões seguidas ali. Porque a primeira sessão, às vezes, tem muita ansiedade e expectativa, então você não se entrega para a sessão. Fica pensando, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí você não deixa seu corpo baixar as barreiras ali e acaba não recebendo 100% do que poderia. Então, varia muito de pessoa para pessoa, mas os florais, por exemplo, eles começam a atuar a partir das primeiras gotinhas. Só que é um tratamento sutil. A gente não vai sentir de cara, não é que nem uma anestesia que você dá na veia, conta até 7 ali e pronto, acabou. Pronto. Não é muito bem A gente está assim, falando de um processo, um caminho de cura que vai acontecendo ali com a gente. Com certeza. E antes do diretor me matar, mas eu preciso responder essa questão, vamos ser breve agora, Everton. Ela, assim, ó, bom dia, Gui, me chamo Magali, sou de Pinda, minha mãe, Dona Mazé, é sua fãzona, e da Gabi também, um beijo, Mazé. Mas eu gostaria de saber sobre a massagem relaxante. Ela ajuda também ou só tem força muscular? Ajuda bastante. Primeiro porque quando você está tomando consciência do seu corpo, que ele é tocado em áreas que você mesmo não costuma tocar. Uhum. Então, só por isso, ela já te traz para aquele momento presente e a massagem relaxante física, ela vai atuar também nas suas emoções, porque ela vai desbloquear. Os chineses falam isso, que o nosso corpo tem um rio ali, vários meridianos. Quando a gente toca o nosso corpo, nós estamos curando as nossas emoções. Com certeza. Everton, bem rapidinho, né? Mais rapidinho, mas deu para entender um pouco mais, Magali. Everton, muito obrigado pela sua presença aqui nesse dia mais místico do Vale de Maio. Foi muito bom conversar com você. Eu agradeço também. Boa sorte aí para você, para Gabi, para Sara. Que Deus continue abençoando a família de vocês. Obrigado. E até a próxima. Muito obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui. São exatamente meio-dia. Um beijo, até amanhã. Vocês continuam aqui com a programação da TV Tati SBT. Hora do Vale tá chegando com as melhores notícias. Um beijo e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Baby, just hush the talking and let my loving ease your mind. If love's the game,